companheiros assumissem a direção daqui para frente, e eu confio nesses companheiros, na capacidade de seguir a tradição de luta do nosso sindicato. Eu estou saindo, mas continuo na nossa federação, certo? Junto com vocês na luta, mas nós precisamos construir novas lideranças, e os companheiros estão de parabéns pela disposição de assumir uma tarefa muito difícil, que é dirigir uma entidade de classe. Em tempos difíceis, certo? Então, mais uma salva de palmas aí para os companheiros. Estou passando, então, para o Kleber conduzir aqui a nossa Assembleia. Bom, a gente vai dar início, então, acho que com os informes nacionais, né, de Brasília. Isso. Eu cometi um erro enorme. Angélica. Ela não quer, tá ficando discreta. Angélica também, uma salva de palmas para a Angélica também, que é das execuções fiscais. E eu, quando virei aqui, não encontrei a companheira, que é valorosa, dirigente nossa. Bom, pessoal, desculpa, a ideia é a gente começar com os informes nacionais, né? Depois a gente abre para outros informes. Os nacionais são os mais importantes, né? Como está a nossa luta. Acho que Ana fala nacionalmente. Ana, que é da diretora da nossa federação, dá os informes nacionais, e aí a gente depois encaminha para as próximas falas e vê como que a gente conduz aí daqui para frente a nossa luta para aprovar esse plano de cargos e salários. Bom, gente, de novidade, nacionalmente, tem o início da greve em Brasília, que todos os companheiros e as companheiras pegaram já esse informe. Brasília começou a greve, ela passou a ter um caráter por tempo indeterminado a partir do dia 18 agora, certo? Antes, até o dia 18, os companheiros estavam fazendo paralisações por tribunais, e agora começaram uma greve por tempo indeterminado. O fato de Brasília estar em greve é muito positivo para todos nós, porque significa que lá no Planalto, onde as negociações acontecem, onde o governo está no comando, lá no Planalto, o Supremo, né, com suas atividades, e o Congresso Nacional, a nossa categoria está lutando. Então, uma salva de palmas para os companheiros e as companheiras de Brasília, que já começaram a greve nacional. Isso é muito importante e é o motivo da nossa Assembleia, de nós termos antecipado para hoje a nossa Assembleia. Além disso, existe um movimento dos servidores públicos federais, que já participamos e somos parte dele, que hoje tem uma negociação, neste momento, com o governo, com os representantes do governo. Então, estão representadas 26 entidades do serviço público, estão hoje negociando com o governo federal e como parte de um calendário de negociações que se iniciou a partir do dia 13 de abril, com a manifestação de milhares de servidores em Brasília, que nós do Judiciário fomos parte também. E estes companheiros estão construindo uma retomada da mobilização unificada, né, de todos os servidores, e tem um dos setores do serviço público que já deliberou começar a greve a partir do dia 6, que são os servidores das universidades federais. Pretendem começar a greve a partir do dia 6, na medida em que há uma medida provisória do governo Lula, que ele fez isso no dia 31 de dezembro, de privatizar os hospitais. Por exemplo, o Hospital das Clínicas aqui de São Paulo agora vai ter toda uma forma de atender convênios, né? Então é a privatização dos poucos serviços públicos de saúde e de qualidade que tem no nosso país, e os trabalhadores são servidores das universidades e dos hospitais universitários, que vão entrar em greve contra essa política do governo.
Para um outro momento dos servidores públicos federais, de calendário, é o dia 16 de junho, né? Como um dia de mobilização e caravanas a Brasília, que também é parte do nosso calendário. Então, nacionalmente são essas questões. Do ponto de vista do judiciário, não houve nenhum avanço nas negociações, certo? Até agora, o deputado Policarpo, que é ex-dirigente da nossa federação e ex-dirigente do Sindicato de Brasília, teve uma conversa com o Ministério, né, com a Miriam. O pessoal do Rio Grande do Sul também teve uma conversa com a Miriam, que é a ministra do Planejamento e Orçamento, que não deram em nada ainda, certo? Então, a avaliação nossa, da Federação dos Sindicatos, segue sendo que para haver uma negociação vai ter que ter uma greve muito forte, certo? Uma nova greve muito forte do Judiciário Federal e, para ser mais forte, mais efetiva, construindo a unidade com todos os servidores públicos federais. Então, a ideia da gente é conversar com vocês se há uma possibilidade aqui em São Paulo de antecipar o nosso ritmo, né, para aproximar do ritmo dos companheiros de Brasília, que tem hoje uma greve se iniciando, né, com as dificuldades do nosso movimento, né, mas estão mostrando o caminho da luta. Nós aqui em São Paulo votamos, na nossa Assembleia Estadual, um calendário de retomada da greve mais próximo ao dia 16, que é esse Dia Nacional de Luta dos Servidores Federais. Estamos tentando ver se a gente consegue antecipar e queremos discutir isso com vocês, as possibilidades da gente aproximar, antecipar, certo? Esse nosso ritmo para aproximar de Brasília e Bahia, que tem o indicativo de começar a greve essa semana. Queremos discutir com os companheiros essas possibilidades e as necessidades e as dificuldades que nós temos para fazer isso. Tá legal? Mas eu queria pedir para o pessoal aproximar para ver se a gente pode falar mais baixo e ouvir melhor vocês. O Dalmo está inscrito agora, tem uma proposta, e depois Cleide pode falar também. Boa tarde a todos e todas. Eu acho que a primeira questão que a gente tem que ressuscitar aqui, repensar novamente, que é o seguinte, é o papel de um processo radicalizado e mais, vamos dizer, que vai além dos atos e das assembleias para conquistar o PCS. Eu acho que é importante rememorar aí, assim, uma situação de um governo que tem apresentado para o funcionalismo público de geral um congelamento salarial. Todas as declarações aí do Tesouro Nacional, do líder do governo, colocam o 549 como uma das prioridades, né, no Congresso Nacional. E a gente sabe que no Congresso Nacional o governo tem uma maioria importante, né, tem uma consistência, inclusive para a reforma constitucional. Então a gente precisa entender esse aspecto. A proposta do governo é o 549. Do ponto de vista econômico, o governo também tem um projeto. Qual que é esse projeto? Que vamos dizer, reafirmar e garantir todos os acordos que vão, primeiro, as obras do PAC, né, que são uma descarga, muito dinheiro para as grandes construtoras e obras, inclusive, que a gente precisa discutir muitas vezes a importância e o papel que elas têm, porque não vão para a saúde, não vão para a educação. São obras que despejam muito dinheiro para o grande capital, principalmente da construção civil. O outro aspecto, compromisso internacional, nós temos aí 40% do orçamento comprometido com pagamento para a agiota. Ele tem esse compromisso e ele precisa garantir. Para esse compromisso, ele precisa também impor sobre os trabalhadores, em especial funcionários públicos, uma política de arroxo, uma política que não contempla nenhuma concessão salarial ou de benefício. Né? Os benefícios, por exemplo, congelamento do nosso vale alimentação, etc., tem sido essa a tônica do governo. Se a gente não compreender esse quadro, que é um governo forte, um governo coeso, né, em vários setores, no Congresso Nacional, etc., inclusive com o apoio da cúpula do Judiciário, a gente não compreende o tamanho da nossa luta.
né, que tipo de luta nós precisamos fazer para dobrar esse governo e para enfrentar um governo que tem sido bastante, vamos dizer assim, maldoso com o funcionalismo público.